maltratado, zelo pela casa do Senhor, humilhado. Assim foi Cristo Jesus. E o que você está fazendo depois de tanto que Jesus fez por mim e por você? Jesus, ele sofreu. Jesus, ele foi humilhado por cada um daqueles ao qual veio salvar. E hoje está acontecendo a mesma coisa? Venha comigo. Saúdos irmãos, com a maravilhosa paz de nosso Deus, com muita alegria, queridos irmãos, aqui estamos mais uma vez para esse estudo de lição de escola sabatina. Que Deus te abençoe, que a palavra do Senhor possa vir com a descida do Espírito Santo em nossas vidas, para que possamos despertar para o que estamos fazendo e o que estamos deixando de fazer. Querido irmão, nesse momento, eu te convido. Vamos fazer uma oração ao nosso Deus, para que a sua vontade seja soberana neste momento. Pai Santo que habita nas mansões celestiais, peço a Ti, Senhor, perdão pelos nossos erros, nossos pecados, que cometemos por ações, palavras e pensamentos. E nesse estudo, ó Pai, de lição de escola sabatina, prepara os Teus filhos, para que os mesmos possam ser cheios do Teu Santo Espírito e falarmos de acordo com a Tua santa vontade, ó Deus. Te peço a tua direção, em nome de Cristo Jesus. Amém. Agora sim, queridos irmãos, estamos aptos aí para este estudo e que o Espírito Santo de Deus nos ajude, porque necessitamos, irmãos, compreender essas verdades, as verdades da palavra de Deus, que por muitas vezes nós ignoramos e não levamos em conta a grande responsabilidade que nós temos. Antes de mais nada, eu quero convidar você a curtir o nosso vídeo, a compartilhar. A gente vê cada vez mais, né? Tem semanas que as visualizações vão lá em cima, as curtidas vão lá em cima e outras semanas vão bem devagar. Não sei se é esse apresentador que está deixando você desanimado, mas que o Espírito Santo de Deus trabalhe na tua vida, para que você também tenha o desejo de compartilhar essa palavra do Senhor e que a mesma seja de bênçãos para todos aqueles que receberem. Amém, irmãos? Então vem aqui com nós nessa oportunidade, nesse estudo, para a lição de número 15, para o sábado 9 de abril de 2022, que tem como título Os Maus Tratos ao Messias, parte 2. Sim, a gente já teve uma introdução na lição passada, estudamos bastante aí sobre esse assunto, sobre os maltratos de Jesus, mas não foram poucos maltratos que Jesus sofreu, teve mais, e é por isso que estamos na lição de hoje e vamos entender um pouco mais do que Cristo sofreu por mim e por você. A introdução de hoje diz assim: ao nos separarmos do mundo e de seus costumes, enfrentaremos a rejeição por parte dos mundanos. O mundo odiava aquele que era a própria encarnação da virtude, por ser melhor do que eles. O servo não é maior do que seu senhor. Se nossos caminhos agradarem a Deus, o mundo nos odiará. Se a majestade do céu veio a este mundo, suportando uma vida de humilhação e uma morte vergonhosa, por que deveríamos recuar pelo fato de a obediência envolver uma cruz? Se ele foi perseguido, poderíamos esperar melhor tratamento? Aponto-vos o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele confortará e sustentará todos que a ele vão em busca de auxílio. Meus queridos, essa introdução já nos desperta. Nos desperta, irmãos, porque quando nós estamos fazendo a vontade de Deus,
o inimigo ele fica irado e faz de tudo para que a perseguição possa te derrubar. Mas olhemos para Cristo Jesus e lembremos do texto: tudo posso naquele que me fortalece. Confie em Cristo, irmão, e você também será um vencedor. Jesus ele nos ensina isso, irmãos, que nesta vida passaremos por grandes tribulações, mas se formos fiéis, fazendo a vontade do Senhor, nós seremos mais do que vencedores. E essa introdução já deixou esse ponto muito importante para nós. Vamos agora à primeira pergunta dessa lição, que a mesma diz assim: segundo o salmista, quantos inimigos teria o Messias? Por quê? Para nos ajudar, queridos irmãos, nesta pergunta, eu quero convidar aí a nossa irmã Selma, ali de Portugal, que vai colaborar conosco nessa oportunidade. Irmã Selma, seja bem-vinda mais uma vez. E é contigo, minha querida irmã. Graça e paz a todos os irmãos. É um prazer e um privilégio muito grande poder participar novamente com vocês desta lição. E a pergunta de número 1, ela diz assim: segundo o salmista, quantos inimigos teria o Messias? E por quê? Alguém de vocês já foi alguma vez injustiçado, perseguido, caluniado, mesmo sabendo que não fez nada? Isto é muito triste, não é? Saber que alguém te odeia, te calunia, sem você fazer nada. O salmista aqui, ele diz assim: aqueles que me odeiam sem causa são mais do que os cabelos da minha cabeça. Você imagina, o número é tão grande que ele não pode nem ser estimado. E ele ainda diz assim: aqueles que procuram destruir-me, sendo injustamente meus inimigos, são poderosos. Aqui o salmista Davi ele faz uma descrição comovente da situação angustiosa por causa da perseguição que ele sofria. E este é um texto justamente que descreve o que Jesus passou. Tudo o que sofreu Jesus aqui neste mundo. Um homem que só pregava a paz, um homem que só pregava o amor, vivia o amor, e ele foi desta maneira injustiçado. A serva do Senhor, ela diz que o povo se aglomerava para ouvir a Jesus. Que as palavras de Jesus eram tão claras, tão simples, que o mais inculto dentre o povo podia compreender. Desta forma, os fariseus e os escribas, ao contrário daquelas pessoas que ficavam fascinadas a ouvir Jesus, né, eles não gostavam. Eles ficaram enfurecidos. Eles tinham inveja porque Jesus chamava a atenção do povo. A multidão acompanhava Jesus e ouvia atentamente tudo o que Jesus tinha para dizer. Então, como eles não tinham com quem incriminar a Jesus, então eles decidiram interromper o domínio que Jesus tinha com esta multidão. De que forma? Então, como não havia nada, eles decidiram atacar o caráter de Jesus, diz a serva do Senhor. Que eles diziam que Jesus havia nascido em pecado. Eles diziam que Jesus ele expulsava demônio por meio do príncipe dos demônios. Isto era uma calúnia diante de Jesus. E assim, desta forma, se cumpre as palavras, que sem razão eles me odiaram. E aqui no início, o texto de introdução, ele diz assim: se os nossos caminhos agradarem a Deus, o mundo nos odiará. Jesus, ele, quando sofreu provações, ele as suportou. Quando ele foi tentado, ele passou pela tentação e em tudo foi aprovado e não pecou. E este mesmo Jesus, que passou por tudo isto, que foi caluniado, foi maltratado, foi perseguido, ele nos dá força para que quando nós passemos por esta mesma provação, ele nos dá força
para que possamos suportar e vencer. Que possamos a cada dia confiar nas palavras do Mestre, possamos ter a Jesus como nosso único exemplo, nosso único modelo e buscar forças diariamente deste homem que suportou tudo, mas sem pecado. Que Deus abençoe a sua palavra grandemente. Amém. Muito obrigado, irmã Selma, pela tua participação aqui conosco, mais uma vez colaborando. Que Deus te abençoe, irmã. Abençoe aí o seu ministério ao lado do seu esposo, é claro. E que Deus te abençoe mais para que possa colaborar sempre conosco nesses maravilhosos estudos. Saudades de vocês. Que Deus os abençoe onde quer que estejam, tá bom? Aqui, queridos irmãos, a gente viu. Os inimigos de Jesus não eram poucos, irmãos. E aqui o texto fica bem claro. São mais do que os cabelos da minha cabeça. Imagine aí. E Jesus, irmãos, ele não era calvo. Jesus, ele tinha cabelo. E o número de inimigos que estavam aí contra Jesus não eram poucos. A palavra do Senhor é bem clara. E por que isso estava acontecendo? Porque Jesus estava fazendo algo que ninguém jamais tinha feito. De uma proporção tão grande, que aquelas pessoas que estavam vendo, em vez de glorificar ao Pai, estavam com inveja. Estavam, irmãos, com desejo de arrancá-lo daquele lugar em que Jesus estava. Estavam todos atribulados por ver o nosso Salvador, Cristo Jesus, fazendo tão milagres, grandes milagres e prodígios que eles não conseguiam se explicar. Irmãos, fazer a vontade do Senhor vai trazer problemas. Problemas para aquelas pessoas que não fazem. Quando nós pregamos a verdade do Senhor, e essa verdade vem contra aquelas pessoas que não a seguem, é como aquela espada, irmãos, que é afiada dos dois lados, que quando entra na carne, corta, irmãos. Corta na hora de enfiar e corta na hora de tirar também. Isso é o que acontece, irmãos, quando você está do lado do Senhor. Agora eu te pergunto, irmãos, será que estamos fazendo a vontade do Senhor? Será que as pessoas ao nosso redor estão incomodadas com a mensagem que estamos levando? Ou estamos aí passando despercebido? Cuidado, irmão. Ligue o sinal de alerta. Porque se tu não incomoda com a verdade, às vezes você está se conformando em não fazer nada. Está se conformando em viver a mentira que os outros vivem e não falar nada. Cuidado, irmãos. Seja sempre do lado do Senhor. Fale da palavra do Senhor. Vejam que Cristo sofreu unicamente por fazer algo que outros não fariam. A nossa irmã White diz que no final do tempo, quando algumas pessoas estiverem já recebendo aí o Espírito Santo sem medida, muitas pessoas que não são espirituais estarão falando desses irmãos. Estarão falando que os mesmos e são fanáticos, que são demais, e estarão incomodadas porque não fazem nada, mesmo estando nas fileiras do Senhor. Então te prepare, irmão, para que eu e você não estejamos desse lado, falando contra aqueles que estão sendo usados pelo Senhor. Que Deus nos abençoe para que possamos estar firmes na mensagem de nosso Deus. Amém? Agora, queridos irmãos, vamos ao primeiro subtítulo dessa lição, que o mesmo diz assim: maltratado pelo amor a Deus. Sim, meus irmãos, vamos ver aí o que vai dizer essa segunda pergunta, ao qual vai nos deixar aí um grande entendimento do que é fazer a vontade do Senhor e como as pessoas se sentem aí envergonhadas e sentidas por não estar fazendo. Diz assim a segunda pergunta: por que aceitou a missão que incluía severo sofrimento, opróbrio, vergonha e morte? Para nos ajudar com essa pergunta, eu quero convidar aí a nossa irmã Railda, ali de Rio de Janeiro, que vai colaborar conosco. Irmã Railda, seja bem-vinda mais uma vez. Muito obrigada, irmão Wilton, pela oportunidade que tem dado a mim para responder, colaborar aqui com a pergunta de número 2 da nossa lição da Escola Sabatina. Então, Jesus, ele recebeu uma missão que incluía grande sofrimento, vergonha e dor e até a morte. Eu quero me basear aqui no texto de Jeremias, que diz assim, Jeremias 15:15. Tu, ó Senhor, sabes, lembra-te de mim
e visita-me e vinga-me dos meus perseguidores. Não me arrebates por tua longanimidade. Sabe que por amor de ti tenho sofrido afronta. Logo aqui no final do verso, diz, sabe que por amor de ti tenho sofrido afronta. Então todo esse sofrimento, toda essa angústia, essa vergonha que levou Jesus a morrer por nós, carregando aquela imensa cruz, que era vergonhoso para o mais terrível e cruel assassino, carregar aquela cruz. Jesus suportou aquela cruz, aquela vergonha, tudo por amor ao Pai, em obedecer ao Pai, em ser obediente ao Pai. Então ele fez tudo isso por amor a Deus. Aqui na notinha, Jesus faz um pedido a seus discípulos, que os discípulos carregassem a cruz, seguissem a Jesus. Então, todo o sofrimento que Jesus passou, Jesus também pediu aos seus discípulos que sofresse tudo isso que Jesus sofreu. O discípulo também ia passar um grande sofrimento. Então, que vocês sofressem, sofrem por amor a mim. E todo sofrimento que nós devemos passar, afronta, sofrimento por amor a Jesus e ser obediente a Ele, assim como Ele foi em fazer a vontade do Pai e morrer por amor a nós e obedecer ao Deus, ao Pai Celestial. Muito obrigado, irmã Railda, pela tua participação aqui conosco. Fico feliz aí em ver a irmã aí colaborando também. A força das mulheres é muito interessante. A mulher também tem um ministério. E o ministério da mulher não é menor que o dos homens, mas são aí, de acordo à vontade de Deus, de acordo com Deus, somos todos iguais e temos responsabilidade de levar essa mensagem. Muito obrigado, irmã Railda. Que Deus te abençoe aí, também os nossos irmãos aí de Rio de Janeiro. Que Deus abençoe mais e mais. Aqui, queridos irmãos, a gente vê o que teve Cristo que sofrer, porque Ele aceitou essa missão. Primeiro, Ele aceitou a missão por amor. Por amor a quem? A Deus, primeiramente. E também amor a cada um de nós, irmãos. Deus, Ele quis que o seu Filho viesse. E o seu Filho altamente se entrega para fazer a vontade do Pai. E Cristo faz tudo, irmãos, por mim e por você. E saiba que a conduta dos filhos de Deus é vergonha para os pecadores. Por isso eu e você, irmão, devemos ter a inteligência, estar sóbrios, porque nós somos responsáveis com o que falamos e o que deixamos de falar. Como nos apresentamos em todos os lugares. Porque ou eu trago bênçãos, trago luz para aquelas pessoas que estão ao meu redor, ou eu trago trevas, ou eu deixo as pessoas em trevas. Então, cuidado, irmãos, para mudarmos esse estado que estamos vivendo. Estamos no último período da igreja, período de Laodiceia. Pode se acharmos mornos, mas não vivemos como os mornos, irmão. Possamos ser quentes, para que a gente possa levar a vontade do Senhor. E se tu és frio, irmão, pede a direção do Espírito Santo de Deus, para que você, cheio do Espírito, possa se tornar quente falando da palavra de nosso Pai. Amém? Então, é isso, irmãos. Ainda essa notinha tem uma parte que eu sublinhei para nós, e vamos ver o que é que ela diz. Diz assim: Cristo deixou as cortes celestiais por uma vida de vitupério e insultos, e uma ignominiosa morte. Aquele que era rico nos apreciáveis tesouros celestes, tornou-se pobre a fim de, pela sua pobreza, nos tornarmos ricos. Cumpre-nos seguir a vereda por ele trilhado. Irmãos, Cristo ele deixou tudo por mim e você. Agora, cabe a cada um de nós seguirmos aí os caminhos do Senhor. Que possamos seguir e andar nos trilhos da vontade do Senhor. Esse é o meu desejo para mim e para você. Amém? Vamos agora, irmãos, sem mais delongas, a terceira pergunta dessa lição, que a mesma diz dessa maneira: em que se converteu, inclusive, para as pessoas que alimentou ou sarou
com amor? Para nos ajudar, irmãos, com essa pergunta, eu quero mais uma vez ali, no Rio de Janeiro, com o nosso irmão Ive, que vai colaborar conosco também nessa pergunta. Irmão Ive, seja bem-vindo e é contigo. Olá, meus queridos irmãos, tudo bem? Graça e paz. Respondendo a pergunta de número 3, antes de qualquer coisa eu gostaria de agradecer a oportunidade de poder estar mais uma vez estudando com os irmãos e lendo no que está escrito no livro de Salmos 69, tenho me tornado um estranho para com meus irmãos e um desconhecido para com os filhos de minha mãe. Fui opróbrio entre todos os meus inimigos, até entre os meus vizinhos, e horror para os meus conhecidos. Os que me viam na rua fugiam de mim. Ou seja, queridos, nós percebemos que havia uma grande perseguição, né? No seguinte sentido, de que Jesus veio para fazer uma bela obra, né? Em nome do Pai, e não foi reconhecido. Então, que nós possamos cada dia mais meditar nas coisas que Deus fez por nós, que Deus fez por amor a cada um de nós, e que nós venhamos fazer diferente das pessoas estranhas, das pessoas de sua família, das pessoas mais próximas que ele tinha ao seu redor, que passaram a rejeitar, que passaram a estranhar Jesus. Amém. Muito obrigado, irmão Irving, pela tua participação aqui conosco. Saudações à sua família, saudações aí a cada um de nossos irmãos que o irmão encontrar, e leve sempre, irmão, a palavra do Senhor a todos aqueles que necessitam. Aqui, irmãos, vimos mais uma resposta muito interessante. Uma resposta, irmãos, que é para nós. E o que é que nós estamos fazendo com Jesus hoje? Será que estamos deixando Jesus também como um estranho em nossas vidas? Como estamos estudando a palavra do nosso Deus? O que estamos fazendo para seguir os passos de Jesus? O que é que eu e você está fazendo, irmãos? Será que estamos sendo diligentes? Como diz a palavra do Senhor lá em João 5,39, que nós devemos examinar as Escrituras e conhecer a verdade, porque conhecendo a verdade a gente conhece a Cristo, e conhecendo a Cristo e sabendo o que Ele viveu, a gente tem o desejo de levar a mensagem a outras pessoas. Mas se você, irmão, não tem esse desejo de estudar a palavra do Senhor, cuidado. Aqui estamos, irmãos, para orar por ti, para estarmos juntos, fazendo a vontade do Senhor e buscando fortalecer uns aos outros, para que possamos sair do estado de letargia que estamos vivendo. Pensemos nisso, irmãos, pois isso é de suma importância para nós. Amém? Antes de passar agora, irmãos, à quarta pergunta e ao próximo subtítulo, eu quero convidar você para o nosso retiro juvenil, que teremos agora, nas datas no próxima semana. Vocês já sabem, já tem visto aí no calendário da AJUR, com o Departamento de Jovens, que teremos um retiro juvenil, que vai ser aqui em Guarulhos, num lugar muito bonito. E você está convidado, irmãos, que aqui a gente possa se encontrar e passar aí um final de semana agradável, estudando a palavra do Senhor e andando em seus retos caminhos. Que você também possa estar vindo. Amém, irmãos? Vamos agora ao próximo subtítulo da lição, que diz assim: zelo pela casa do Senhor. Quarta pergunta diz dessa maneira: que sentimentos ardentes teria pelo Senhor e por sua casa? Sobre quem recaiu a crítica daqueles que censuraram a Deus? Para nos ajudar, irmãos, com essa resposta, vamos ali um pouco longe agora, ali em Valença do Piauí, com o nosso irmão e missionário Eudes Rios, que vai colaborar conosco nessa oportunidade. Irmão Eudes, seja bem-vindo a este canal. Olá, meu querido irmão, pois com relação ao sentimento que Jesus pôs experimentar por causa da profanação de seu templo e também por causa do
do pecado que eles estavam cometendo diretamente a seu pai, pois o sentimento que ele tuvo naquele tempo foi o celo. Quando nós analisamos a palavra celo, vem da raiz hebraica que quer dizer quem, e a palavra quem também significa o cor vermelho. Então, muitos comentadores asseguram de que Jesus mudou seu rosto quando ele estava ingressando e olhou a profanação de seu templo. Então, ele mudou seu rosto. Imagina você quando entra na igreja, que você tanto ama e tanto respeita, e tem como um lugar muito sagrado. O que passa quando você ingressa e olha muito brinquedo, olha umas coisas indevidas, coisas ruins, um negócio que se está sendo feito na igreja, no meio da igreja, no meio do templo e também no dia sábado. Imagina qual fora sua reação naquele entonces. Então Jesus também experimentou desse jeito naquele momento e ele pôs entender-nos a nós. Mas a sua pergunta também fala que aqueles pecados que eles estavam cometendo, ele tinha que carregar aqueles pecados. Sobre quem tinham que cair as críticas que eles faziam a Deus? Pois sobre Jesus. Ele foi quem se hizo responsável de todas nossas culpas, de todos os pecados que estavam sendo cometidos naquele tempo. Quando ele está na cruz do Calvário, ele está carregando aqueles pecados que ele mesmo havia olhado e havia desaprovado naquele tempo. Ele desaprovou totalmente o pecado que estava sendo realizado no templo, mas ele tinha que dar sua vida por esses pecados. É algo muito cruel. É igual quando você olha na igreja aqueles pecados que se estão cometendo e depois você tem que ser disciplinado por os pecados que você olhou que outras pessoas estavam cometendo. Da mesma maneira, Jesus teve que carregar com aqueles pecados que eram muito desagradáveis para ele. É por isso que em Romanos diz, porque também Cristo não agradou-se a si mesmo, mas como está escrito, sobre mim cairão as injúrias dos que te injuriavam. Então todos os pecados que aqueles homens cometeram foram carregados sobre o Filho de Deus. Mas ele fez tudo isso para que possa purificar nossa vida, nossa alma, assim como purificou o santuário lá naquele tempo, botando fora aos comerciantes, aos vendedores, aqueles que estavam profanando os lugares santos. Deus está disposto também a purificar nosso coração, através de seu Santo Espírito. Hagamos dele nosso purificador, nosso santificador e nosso redentor. Que Deus possa abençoar-nos. Bendição. Muito obrigado, irmão Eudes. Que Deus te abençoe mais e mais e que possa estar aqui nesse canal mais e mais vezes para falarmos da palavra do Senhor. Que os irmãos aí de Valença do Piauí sejam abençoados pelo trabalho desse missionário. Que Deus te abençoe, meu querido. Saudações a cada um de nossos irmãos e saudações também à família. Aqui, meus irmãos, vimos mais uma pergunta, mais uma resposta muito interessante para nós. E é algo que estava marcado na vontade do Senhor, que estava marcado e deve ser de lembrança para cada um de nós. Que é o quê? O zelo pela casa de Deus. Um zelo, irmãos, que muitas pessoas não entendem. E aqui nessa notinha veio deixando bem claro para nós. Olha só, desde os séculos eternos, era o desígnio de Deus que todos os seres criados, desde os luminosos e santos serafins até o homem, fosse um templo para a morada do Criador. Devido ao pecado, a humanidade cessou de ser o templo de Deus. Irmãos, seja o templo de Deus. Tu já sabes que o nosso corpo é o que? Templo do Espírito Santo. Que possamos dar zelo, ter um zelo maior, ter um cuidado maior em tudo o que fazemos, irmãos. Pois nós estamos representando a Cristo Jesus. Estou aqui com os refletores, ao qual
clareia para que a imagem fique melhor. Irmãos, nós nesse mundo de trevas em que vivemos, nós devemos ser luz. Nós devemos mostrar Cristo Jesus em todos os momentos de nossas vidas. Temos essa responsabilidade, que possamos nós ser um templo do Senhor aqui nessa terra, irmãos. Aqui ainda na notinha diz: os judeus, no entanto, não haviam compreendido o significado do edifício de que tanto se orgulhavam. Não se entregavam como templos santos para o Divino Espírito. Irmãos, é chegado o momento de nos entregarmos a fazer a vontade do Senhor, de nos entregarmos em oração, para que a vontade do Senhor seja cumprida, que eu e você possa pedir a direção do Espírito Santo em nossas vidas, para todos os dias falarmos de acordo à vontade de nosso Pai. Não esqueça, irmãos, temos responsabilidades. Não venhamos esquecer de fazer a vontade do Senhor hoje, enquanto ainda há tempo. Possamos pensar nisso nessa noite, tá bom, irmãos? Vamos então agora à quinta pergunta dessa lição, que a mesma diz assim: em vez de apreciar seu ministério de graça e tantos milagres, como muitas pessoas o desprezaram. Para nos ajudar, irmãos, com essa pergunta, eu quero convidar aí o pastor Anailton Santana, ali de Juiz de Fora, que vai colaborar conosco neste momento. Pastor Anailton, seja bem-vindo. Bom dia, irmãos. Que a graça e a paz de Cristo Jesus seja com todos. Quero agradecer a Deus pela oportunidade que Ele me concede de estar participando de mais uma lição de Escola Sabatina. E quero agradecer ao irmão Wilton por ter me feito o convite. A pergunta que me cabe a responder é a pergunta de número 5, que diz: em vez de apreciar seu ministério de graça e tantos milagres, como muitas pessoas o desprezaram. Tratando-se da pessoa de Cristo Jesus, essa lição, ela corta o coração de nós como leitores. Corta o coração porque nunca ouvimos falar de uma pessoa que foi tão desprezada como foi Jesus. A Bíblia diz que ele veio para os que eram seus e os seus não receberam. Triste, né? A pessoa vir para os seus familiares, para aqueles que ele ama, e acreditando que os amasse, mas infelizmente não foi assim com Jesus. O desprezo por Jesus foi tamanho que as pessoas queriam tirá-lo a vida. Lamentavelmente, até os dias de hoje, Jesus continua sendo desprezado. Mas que Deus nos abençoe a compreendermos a nossa posição como servo de Cristo e que possamos, pelo menos nós que temos um pouco de entendimento, possamos viver em conformidade com a vontade de Deus. Não sermos fingidos como foram os fariseus. Os fariseus haviam declarado serem filhos de Abraão. Filhos de Abraão, mas Jesus lhe disse que essa pretensão só podia ser assegurada mediante a prática das obras de Abraão. E nós, para sermos filhos de Deus, também devemos praticar as obras que Jesus praticou. Que Deus, na sua graça, nos abençoe. Esse é o meu desejo para mim e vocês, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, pastor Anailton, pela tua participação aqui conosco mais uma vez. Que Deus te abençoe, meu irmão, o teu ministério, a todo o trabalho que o irmão vem desenvolvendo em Juiz de Fora. Que o Espírito Santo de Deus te clareie mais e mais e te dê aí ânimo para continuar essa obra ao qual Deus nos incumbiu e temos que levar. Amém, irmãos? Vamos lá então, aqui fazer um pequeno comentário, né? Olha só, as pessoas o desprezaram. Sim, irmãos, muitas pessoas naquele tempo desprezaram ao Senhor. Como diz aqui, pois lançaram sobre mim a iniquidade e com furor odiavam a Cristo Jesus. Irmãos, aqui ainda diz,
a vida de abnegação de Jesus, irmãos, a devoção sem pecado, era uma contínua repreensão para o povo orgulhoso. Assim é, irmãos, a mensagem do Senhor hoje. Quando nós andamos nos caminhos do Senhor, fazendo a sua santa vontade, muitas pessoas vão ficar aí com raiva. Muitas pessoas não vão gostar disso e vão fazer de tudo para que essa obra seja minada. O inimigo está trabalhando, ele não dorme. Enquanto tu, por muitas vezes, está cochilando, o inimigo ele não está vacilando. E ele está fazendo com que muitas pessoas morram sem esse Cristo Jesus. E temos responsabilidades. E uma dessas grandes responsabilidades é anunciarmos a mensagem do Senhor, tanto em palavras, tanto em vídeos, quanto também em experiência, no dia a dia que devemos estar fazendo. Amém, irmãos? Vamos agora ao último subtítulo dessa lição, que o mesmo diz assim: vergonha e desonra. A sexta pergunta diz dessa maneira: em lugar de dar ao Messias honra e enorme gratidão por suas inumeráveis bênçãos, como lhe sobrecarregaram os seres humanos? Com que frequência isso acontece? Irmãos, em vez de as pessoas entenderem a vontade do Pai, entender as profecias que estavam anunciadas, olha o que Jesus sofreu: afrontas, confusões, o opróbrio, a vergonha continuamente. Ali Jesus sofreu de várias maneiras, irmãos. Em vez de as pessoas recebê-lo, não, diz a palavra que ele veio para os seus e os seus não o aceitaram. Meus irmãos, deve ser doloroso você ir para uma festa que é sua e chegar nessa festa não poder entrar, as pessoas não gostar que você esteja ali. Isso dói, irmãos. Isso para nós como seres humanos. Imagine para Deus, um homem que não tinha pecado nenhum, um ser tão maravilhoso, e foi rejeitado pelos seus. E a pergunta é: será que isso ainda acontece hoje? Será que as pessoas estão rejeitando a Jesus? Sim, irmãos, as pessoas ainda estão rejeitando. Quantas vezes saímos para levar aí na obra missionária um folheto, falar da palavra do Senhor para as pessoas, e as pessoas muitos dizem: não, eu não quero. Quantas vezes as pessoas vão à igreja, escutam a mensagem, mas não aceitam, não dão os passos que deveriam nos caminhos de Deus. São muitos, irmãos, são muitos. Aqui ainda há uma parte dessa nota, diz assim: quando os seguidores de Cristo lhe devolvem o que lhe é devido, estão acumulando tesouros que lhe será entregue quando ouvirem as palavras: bem-estar, bom servo fiel, entra no gozo do teu Senhor. Irmãos, temos promessas na palavra do Senhor. São muitas promessas para mim e para você. Mas será que estamos sendo o servo fiel do Senhor? Noites de reflexão, lições de reflexões para nós. Essa lição não é para chegar para nós e não sentirmos nada, é para nos entristecer por muitas coisas que deixamos de fazer para a vontade de Deus. Pensemos nisso, irmãos. O Espírito Santo de Deus está trabalhando verdadeiramente. E o que é que vamos estar fazendo? Vamos aí, irmãos, agora à última pergunta dessa lição, que a mesma diz assim: até que ponto seria objeto de desprezo e reprovação das multidões às quais ele ministrou, quantos demonstraram interesse por ele? Para nos ajudar, irmãos, com essa pergunta, eu quero ir agora ali a Belo Horizonte com meu irmão, com meu querido amigo, irmão Ademilson, que aqui estará conosco mais uma vez. Irmão Ademilson, seja bem-vindo, que Deus te abençoe desde já. Graças a Deus porque ele me concede essa oportunidade, e agradeço também ao irmão Hilton, né, por essa grande oportunidade, agora um pouquinho mais distante de nós, né? Um abraço. E a pergunta 7, ela vem com
é bastante interessante, assim como as demais, né? Então, falando aí do desprezo de Cristo, né? A segunda parte, o maus trato. E até que ponto Cristo seria objeto de desprezo, né? Então foi desprezado. A gente, como a gente já viu aí nas outras perguntas, né? Essa última lição que fizemos, Cristo foi desprezado e reprovado, né? Pelas pessoas. E isso é muito triste, né? Ninguém gosta de ser desprezado, ninguém gosta de ser reprovado, e as pessoas fizeram isso com Cristo. Então eu digo que até a morte, né, até no momento ali que estava na cruz, foi desprezado até a morte. E hoje também não é diferente. Às vezes as pessoas desprezam Cristo, né? E semana eu estava falando com um rapaz que estava trabalhando com ele, inclusive até ex-vizinho do nosso irmão aí, Wilton, né? Acho que depois eu vou te falar quem foi. E ele falando que não acreditava em Cristo, né? Em Deus, não acreditava em ninguém. Aí eu perguntei se ele era físico. Aí ele falou que não, mas não acreditava, né? Então isso acaba deixando Cristo desprezado, né? E rejeitando, ou seja, não reconhece as suas obras. E a segunda parte diz assim: das multidões as quais ele ministrou, quanto demonstrar interesse por ele. Então, a gente sabe que no início ali, o discípulo ali, assim como Pedro e os demais falaram que, quando Cristo estava falando aí de sua morte, eles disseram que todos iam até o fim, que se possível for até morrer, eles morriam, né? Mas a gente sabe que não foi assim. Na hora da provação, eles rejeitaram a Cristo também, né? Desprezou, como fez Pedro, né? Ali a palavra diz que antes que o galo cante, 2 vezes, 3 vezes me negará. Então a gente viu que ele negou e entristeceu muito, né? E eu vou ler aqui Mateus, e diz assim: e levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Então lhe disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e velai comigo. E voltando para os seus discípulos, achou-se adormecido e disse a Pedro: então nem uma hora pudestes velar comigo? Infelizmente, né, Cristo ali preparando para a sua hora, e infelizmente os discípulos adormeceram, né? Então isso significa que eles não tiveram interesse pelo sofrimento de Cristo, né? Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que nós venhamos aí dar mais valor ao sacrifício que Cristo fez para com cada um de nós, para que a gente tivesse vida hoje. Muito obrigado aí pela oportunidade, que Deus abençoe vocês e a todos nós, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, irmão Ademilson, pela tua participação aqui conosco. Que Deus te abençoe mais e mais a você e sua família. E falar em família, ouvi um chorinho aí de Lorenzo. Que Deus abençoe para que esse bebê possa crescer nos caminhos do Senhor mais e mais. E você também possa se orgulhar de ter esse filho e educá-lo da melhor maneira nos caminhos de Deus. Amém, meu querido? Saudações aí aos meus queridos irmãos de Belo Horizonte. Que Deus os abençoe mais e mais. Saudações a todos. Aqui, meus irmãos, a gente viu mais uma pergunta que faz nos pensar, né? Como Jesus ele suportou tanta coisa por mim e por você. Aqui diz, né? Afrontas lhe quebrantaram o coração. Ali ele dizia: estou fraquíssimo. Ali dizia mais: refúgio me faltou, ninguém cuidou da minha alma. Irmão, são mensagens como essa que faz a gente pensar, né? Como Deus, como Cristo Jesus foi tão valente, tão forte, a ponto de suportar tantas provações por mim e por você. E quantas estamos passando por Jesus? Será que estamos aí nos entregando a fazer a sua vontade? Ou estamos sendo tão mesquinhos
que não conseguimos entender a sua vontade? Será que quantos demonstraram interesse por ele, irmãos? Foram poucos. Foram pouquíssimos, irmãos. Jesus, ele sofreu. Jesus, ele morreu. Mas ele morreu por mim e por você. Irmãos, lições como essas são bênçãos de Deus em nossas vidas. Que possamos meditar e fazer a vontade do Senhor no dia que se chama hoje, porque amanhã não nos pertence. Que Deus nos abençoe, querido irmão. É o meu desejo nessa oportunidade, para mim e para você. Amém. Vamos orar mais uma vez ao Senhor. Pai santo e eterno que habita nas alturas dos céus, cobre-nos, ó Pai, com teu Santo Espírito, para sermos transformados, ó Pai, de acordo com a tua santa vontade. Abençoa, Senhor, a cada um dos irmãos que estão ouvindo essa mensagem, que possam ser tocados em vossos corações, e o desejo de te servir, ó Pai, possa ser aumentado, e mais possamos estar aos teus pés. Dai a tua direção, em nome de Cristo Jesus. Amém. E até a próxima oportunidade, querido irmão. Que Deus te abençoe.